Como eu expressei no início, é um motivo de grande gratidão estar com os irmãos, podendo falar das verdades de Deus, verdades que são bem reais e práticas, inclusive, na nossa vida. Queria pedir desde já que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos do Espírito Santo, capítulo 2, e a gente vai ler a partir do versículo 42. Talvez você já ouviu, conhece falar aí do Atos dos Apóstolos, né? Eu costumo e gosto mais de me referir a Atos como sendo os Atos do Espírito Santo. É os Atos do Espírito Santo na igreja. Porque os Atos dos Apóstolos ficam assim um tanto distante da gente, sabe, não parece uma realidade para nós, porque é dos apóstolos, né? A gente não tem apóstolo. Mas quando a gente olha para Atos como sendo os Atos do Espírito Santo, a gente diz, opa, o Espírito que estava nos apóstolos, que estava em Filipe, que estava em Barnabé, que estava nos irmãos que foram perseguidos e saíram por todas as cidades pregando e plantando igrejas. Sim, esse Espírito está sobre nós. Fica mais próximo da nossa realidade e é bom a gente pensar assim. Capítulo 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, consequência, a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Pedir a direção de Deus para essa noite. Pai, estamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dirija na mensagem da Tua Palavra, que ela fala aos nossos corações, que sejamos alcançados por essa maravilha que o Senhor deixou para a gente, que nos guia, que nos orienta e que nos dá a vida, a verdadeira vida. Pai, obrigado por esta noite. Apesar de mim, fala aos nossos corações, para que possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como falei mais cedo, meu nome é Lucas, eu sou natural do estado mais lindo da Paraíba, do Brasil, que é a Paraíba. Não sei se vocês já visitaram, quem é de lá, alguns irmãos já se manifestaram aqui, né? Que já foi, já esteve lá. De fato, um estado muito lindo, da capital mais linda do nosso país, que é João Pessoa. Sou casado com Milene, nós temos 3 filhos, como falamos um pouco mais cedo, e ali nós moramos. Saímos dali da Paraíba, ainda jovem, para o Seminário do Cariri, recém-casados, estudamos lá em Juazeiro do Norte, perto, ali na região do Ceará, né? Estado do Ceará. Estudamos ali em Juazeiro durante 4 anos, no Seminário do Cariri. Fomos desafiados por Deus, e durante aquele tempo nós oramos, né? Saímos de uma igreja que nunca tinha plantado uma igreja. A igreja que eu fui membro, a Igreja Batista Regular em Mangabeira, um bairro lá da Grande João Pessoa, nunca plantou uma igreja. Gente, eu logo cedo me incomodava, meu coração me incomodava com isso. Eu entendo que a principal manifestação da missão de Deus no livro de Atos está na verdade de que a igreja plantava igrejas. Se você abre sua Bíblia em Atos e começa a folhear a partir do capítulo 2, você vai ver um movimento grande de missão. Paulo, os apóstolos,
aonde eles iam, eles pregavam o evangelho e naturalmente surgia a igreja, porque a igreja é pessoa junta. Pessoa reunida é o que forma a igreja. E eu muito me incomodei, de fato, isso é um incômodo meu atual, especialmente com o nosso grupo. Sou batista regular, nasci dentro do movimento, amo o nosso grupo, entendo as verdades bíblicas que nós vivenciamos e respiramos, inclusive, né, como um grupo que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que ama a Deus, que ama a Jesus. Mas isso me incomodava muito. Por que, se nós amamos a Deus, por que nós não estamos no movimento de Deus? O movimento de Deus, segundo Atos, é de expansão. A igreja avança. A igreja avançou, irmãos, ao longo de milênios para alcançar todas as nações. A igreja saiu da Ásia, avançando por todos os continentes, chegando à América do Sul, que eu identifico, olhando no mapa, isso você vai identificar também como os confins da terra. A igreja cumpriu a comissão, mas parou. Parece que a igreja se acomodou. Isso incomodou meu coração e tem me incomodado ao longo destes anos. Fui para o seminário dizendo: Senhor, eu quero plantar a igreja. Senhor, eu quero plantar a igreja numa região específica. Sertão da Paraíba. Um lugar de 40 graus. Um lugar de pouca chuva. Não sei quantas estações você tem. Vocês estão, é o quê? Outono? Inverno? Qual é a estação que está? A gente não tem isso, tá? Lá a gente tem verão, calor e quintura. São as nossas 3 estações. O verão é o tempo que tem um pouquinho de chuva. É o verão. Está muito quente, mas tem chuva. O calor é quando a chuva está acabando para passar para o estágio, que é o estágio do inferno, que é a quintura, que é agora. A gente está acabando agora o calor, né, que aí quando faz frio é bom. Esse tempo de junho, de julho, é o melhor tempo da gente ir lá. Então eu convido você a não visitar o sertão nordestino nos meses de setembro, outubro e novembro. Não faça isso para o seu próprio bem, para a sua saúde. Lá é muito quente nesse período, muito quente. Então começa, não é só a ideia de sol muito quente, mas a ideia de o clima muito seco, não ter mais chuva, parece um deserto. Então essa é a realidade que a gente vive todos os anos no segundo semestre. Aí quando volta, chega dezembro, finalzinho de dezembro, né, perto do nascimento de Jesus, brincadeira, né? Jesus presenteia a gente com chuva, o climazinho vai ficando mais ameno, e aí começa de novo um ano, que é o verão volta, né? E a gente vai vivendo o calor, mas dá para dormir de noite. Se você chegar lá e ver assim as casas com ar-condicionado, essas coisas todas lá, não pense que é luxo, sabe? Sem ar-condicionado a gente morre lá. A situação lá é bem quente, não é brincadeira não. E a gente está lá, no sertão da Paraíba. Eu fiz esse quadro para mostrar um pouco para vocês da nossa realidade de igrejas, batistas regulares, lá na Paraíba. Percebam uma grande concentração na capital. João Pessoa vai ter uma grande concentração. Mas algo a ser identificado lá, sobre nós, é a seguinte: gente, a gente não planta mais igreja. São igrejas que estão lá, há 30 anos atrás foram plantadas. 30 anos. Plantadas ainda por missionários americanos que estiveram no Brasil. A mais recente, plantada na cidade de Jacumã. Jacumã está aqui. Uma zona litoral. Foi plantada por um missionário da Batista Mid Mission. Talvez vocês já ouviram falar. Uma das missões pioneiras do movimento batista regular, que também plantou aqui, e ainda está lá trabalhando um dos missionários, que é o pastor Jeffrey, que está lá. Gente, isso é preocupante. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente não viu mais o movimento de igrejas plantando igrejas. Isso incomodou muito meu coração. Eu falava isso para o meu pastor, e Deus então me levantou. Ele disse: você está muito preocupado? Você
Você está muito preocupado. Então, meu filho, você está muito preocupado, levante e vai fazer alguma coisa. Né? E Deus me disse isso. Eu disse, Deus, não vamos brincar direitinho. Não só eu envio, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não sei se você já ouviu, né? Essa frase de Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali, né? Muita gente fala, né? E a verdade é que Deus tocou no nosso coração, especialmente para o sertão. Em 2012, nós viajávamos, saíamos aqui de João Pessoa, viajávamos até Pombal, né? Aqui no movimento aqui para esses irmãos, saímos de João Pessoa, vindo até Pombal. Nós íamos de 15 em 15 dias para pregar o evangelho àquele povo. Eu sou natural dessa cidade e nós íamos de 15 em 15 dias. Saímos da capital para lá de 15 em 15 dias. Aí Deus mexeu no meu coração e eu disse, Senhor, é isso que eu quero. É isso que o Senhor tem falado. Eu quero plantar a igreja, eu quero ver a igreja nascer. Porque é isso que eu vejo. Quando eu li a coletânea de Lucas, eu chamo de coletânea, só para explicar aos irmãos, Lucas escreveu Lucas e Atos, é um livro que ele dividiu em duas partes, Lucas, Atos. Quando eu leio a coletânea de Lucas, porque eu sou Lucas, né? E aí eu disse, cara, esse cara é um gênio, né? Que livro incrível, que carta maravilhosa que ele escreve. É um texto que ele escreve para um homem importante daquela época. E ele, sabe, ele tem uma essência fantástica. Né? E eu fiz uma série nesse livro, isso incomodou meu coração, e eu tenho entendido que Deus tem um plano para a igreja. Quem criou a igreja? Falamos agora há pouco, Deus. E esse Deus que criou a igreja, ele criou com um propósito. Lucas, ele trabalha isso muito bem na sua coletânea, que é que outras pessoas glorifiquem a Deus, que a mensagem de Deus seja propagada. Isso começa com Jesus nos evangelhos, e Lucas traz isso, e Jesus está ali treinando discípulos para que essa realidade ela continue ao longo do tempo. Gente, a igreja existe há 2000 anos. E sabe por que ela existe há 2000 anos? Porque os crentes que entenderam a vontade de Deus continuaram a missão de Deus. Porque, por exemplo, no Brasil, missionários que poderiam, sabe, viver suas vidas de luxo, abriram mão de família, abriram mão de filhos, muitas vezes, de pais doentes, mães doentes, para atravessar o oceano, e lá adiante, no sertão nordestino, como foi com muitos deles, em terras de Padim Pá de Cícero, o grande rei do sertão nordestino, Juazeiro do Norte, uma das cidades mais católicas do Nordeste, para lá naquela cidade, no meio de tantos desafios, pregar que Jesus é o rei. Por isso que a igreja continua até hoje. E a realidade de um Jesus que edifica a igreja estava naqueles homens, que estavam pregando o evangelho com força, com vigor, com alegria. E por trás desses homens nós tínhamos o quê? Igrejas que estavam sustentando, que estavam enviando, que estavam entendendo o propósito. Por trás desses homens tinham famílias que estavam orando por eles. Gente, a missão de Deus não parou ao longo desses anos. Deus continua fazendo a sua missão e Deus continua chamando gente para a missão dele. Os anjos são doidos para fazer a missão. A Bíblia diz que os anjos, eles ficam, Senhor, eles não fazem a tua missão, deixa a gente ir. A gente resolve isso rapidinho. Imagina o Miguel com aquela força toda, né? Doido para cumprir. Deus, deixa isso comigo. Eu vou fazer uma reunião, vou chamar a legião, e rapidamente a gente espalha o evangelho por todos os cantos. E Deus diz, não chamei, não quero vocês nisso, porque eu tenho um povo para fazer isso. E esse povo é a igreja. Isso tem incomodado muito o meu coração, porque eu parei para perceber, gente, Malta está aqui, uma cidadezinha, aqui é uma congregação, esses de verde são congregações. 25 anos que está lá, com uma congregaçãozinha. 25 anos. Patos, logo do lado, mais conhecido ainda, já é uma igreja
muito antiga, mais de 40 anos. São 10, 15 pessoas. Uma igreja que está morrendo no nosso sertão. Você tem Souza, com 2 igrejas há muitos anos. A igreja mais antiga da Paraíba está lá onde eu estou. Souza. A igreja que eu sou membro hoje. Igreja Batista da Fé. 48 anos de igreja. Eles nunca plantaram uma igreja. Eles nunca fizeram um movimento de missão. Isso incomodou meu coração. Olhando para o sertão, e eu fui nessas igrejas. Eu liderei a igreja de Malta por um tempo, essa congregação. Conversei com o pastor de Patos. E lá em Souza, chamei o pastor para perto de mim. E eu disse, eu quero desafiar vocês para a gente plantar uma igreja. O movimento de Deus é um movimento onde igrejas estão fazendo sua missão. E a melhor forma da igreja obedecer à grande comissão é plantando igrejas. Esse desafio foi aceito por ele e ali tem surgido, né, esse novo trabalho. Eu falei hoje à tarde, né? A nossa família, aí algumas fotos. Cidade de Souza, cidade do dinossauro. Como falei hoje, a gente não quer entrar nesses detalhes, mostrar só minha família. Para quem não viu, está aí a minha família, o meu povo lindo, que eu amo muito. Gente, quando eu leio Atos, capítulo 2, esse trecho que introduz a vida da igreja, a nova comunidade que estava surgindo, você lembra de Atos, né? Atos 2 é isso. Atos 2 é esse movimento. O Espírito Santo desceu. Finalmente, eles estavam esperando. O Espírito Santo desce. E Pedro, cheio do Espírito, ele prega e 3.000 pessoas se convertem de uma lapada. Já pensou nisso? E ali pessoas são salvas, a igreja começa a surgir. E a realidade da igreja é descrita aqui no versículo 42 ao 47. Eu quero destacar o 47. Muito conhecido, né? A gente destaca todos sempre. Às vezes a gente vai fazer uma pregaçãozinha aqui e tem 4 pontos. A igreja tinha um coração dedicado ao 1, ensino dos apóstolos. 2, a comunhão. 3, ao partir do pão. 4, a oração. Tá prontinho, versículo 42, né? Para quem ensina aí, homilética, né? E tá maravilhoso. Eles tinham um profundo temor. E isso acontecia porque eles tinham uma relação com Deus, e nessa relação os apóstolos realizavam muitos sinais, muitos prodígios, milagres. A mão de Deus estava sobre eles. Aquela igreja tinha comunhão que era mostrada a partir da sua generosidade. Não tinha ninguém precisando, porque eles estavam atentos à necessidade de todos. Era uma igreja que estava junto, era uma igreja que distribuía tudo. E o versículo 47, você tem uma verdade apontada. Não está passando. Ficou com raiva de mim. O versículo 47 tem uma realidade apresentada aqui, que é, eles sempre louvavam a Deus e desfrutava a simpatia de todo o povo. Presta atenção nesse versículo, porque esse foi um versículo que me incomodou há um tempo estudando o livro de Atos. A igreja de Jerusalém desfrutava da simpatia do povo de Jerusalém. A igreja naquela cidade tinha a simpatia da cidade. Não estou dizendo que toda a cidade frequentava a igreja. Não, na leitura, eu vou mostrar isso para vocês, no capítulo 5, se você ler o capítulo 5, você vai ver que a cidade não ia. Não, eles estão lá no encontro deles, eu não vou. Mas olha o que diz o versículo 13. Embora, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. O povo de Jerusalém não tinha coragem de se juntar a eles, mas o povo os tinha em alta consideração. Essas 2 frases me incomodou muito quando eu li elas no livro de Atos. A igreja de Jerusalém era uma igreja conhecida na cidade. Era uma igreja que impactava a cidade.
Isso me incomodou muito porque um pastor uma vez me fez uma pergunta que mexeu com o meu coração, que foi essa pergunta: se sua igreja fechar hoje, a cidade vai sentir falta dela? Talvez é demais, né? São Paulo é grande. Para a minha realidade, beleza. Mas São Paulo é muito grande. E eu vou diminuir bem isso para vocês. Se a sua igreja fechar hoje, e aí eu estou entendendo igreja como a comunidade reunida, se essa comunidade parar de se reunir hoje, este bairro sentirá falta desta igreja? Essa pergunta me incomodou. Porque a resposta para a minha realidade na minha época foi: o meu bairro não sentirá falta nenhuma da minha igreja. Deixa-me te dizer como isso estava na minha realidade na época. Eu fazia evangelismo, o pastor faz essas coisas. E eu ia para a casa das pessoas, e eu encontrava pessoas na rua. E as pessoas: ah, mas que legal, o senhor é de que igreja? Eu dizia: não, não tem ali. Você pegar essa rua direto, vai ter o supermercado na frente do supermercado. E tem uma igreja ali. Eu ficava assustado. A pessoa morava na mesma rua. E não sabia que tinha uma igreja ali. Uma igreja de 25 anos. Gente, era como se estivesse entrando uma faca no meu coração. Como? Como uma igreja não pode ser conhecida? Uma igreja não conhecida é uma igreja acomodada. Sabe a igreja de Sardes? Falei rapidamente sobre ela. Apocalipse capítulo 3. Você pode abrir a Bíblia comigo? Nesse trecho. Eu disse que não ia ler, mas eu me incomodei ali e decidi ler nessa parte agora. Apocalipse 3. Jesus escreve a carta e pede para João me entregar. Escreve aí, João, por favor. Ele diz o seguinte, versículo 1. Eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Está aí? O termo aqui é o seguinte: o nome de vocês é nome de quem está vivo. Como eu disse, é como se a igreja fosse Igreja Viva. Sabe? A placa lá fora era Igreja Viva. Vocês têm a fama de estar vivo, mas está morto. E sabe por que Jesus diz isso para a igreja? Porque Ele sabe tudo o que a igreja faz. Ele sabe. Desperte. É o convite dele no versículo 2. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem ao requisito do meu Deus. Nossa, sempre que eu leio essa frase me incomoda. Porque eu acho e entendo que a igreja de Sardes era uma igreja de ação. Vocês conseguem perceber isso? Era uma igreja que tinha ação. Era uma igreja que fazia algumas coisas. Igual a comunidade que eu estava. Ela é uma igreja de ação. Tinha muita programação. Quarta-feira nós estávamos lá para orar e nós orávamos. Tinha reunião de mulheres, reunião de homens e reunião de jovens. Nós tínhamos todos os requisitos que entendíamos que era o requisito de igreja. Domingo de manhã, nosso EBD, domingo à noite, o culto. Mas as pessoas do bairro nem sabiam que tinha igreja ali. Isso precisava ser revisto. No meu coração eu entendi que isso precisava ser revisto. Porque, irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E a vontade de Deus é que nós façamos discípulos de todas as nações, começando pela nossa própria cidade. Não adianta a gente sustentar missionários e cumprir o ID lá longe, né? Plantar igrejas lá em outros lugares. Quando nós não fazemos o básico na nossa casa. Quando os pais, pai, você que é pai, e está na igreja como líder, como diácono, está lá cumprindo a missão, mas na sua casa você não senta para ler a Bíblia com seu filho.
Entende? A gente está cumprindo a missão aos olhos de todo mundo, como se nós fôssemos os melhores crentes, mas nós não fazemos o beabá, que é a nossa responsabilidade. Esse desafio precisa vir para o nosso coração, porque se nós não despertarmos, ele diz para aquela igreja: virei subitamente até você como um ladrão. Bem, Hernandes Dias Lopes, ele faz a pergunta que todo mundo quer fazer: o que aconteceu com a igreja de Sardes? Provavelmente, Jesus veio como um ladrão e destruiu aquela igreja. Deixa-me dizer isso: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, mas Ele é o dono da igreja. É Ele quem abre e é Ele quem fecha as portas dela. Quando a igreja não cumpre a vontade de Jesus, Ele vai fechar as portas dela. A pergunta que nós voltamos lá no slide é essa: gente, nós precisamos refletir, se a igreja fechar hoje, será que a cidade vai sentir falta dela? E aí tem a ver com a nossa missão. Nós somos comissionados. A graça de Deus se manifesta como hoje? Depois de Jesus, como a graça de Deus se manifesta? E a resposta única, exclusiva de Atos é: por meio da igreja. Nós somos a resposta de Deus para a geração. Nós somos a resposta de Deus para a cidade, nós somos a resposta de Deus para o bairro, nós somos a resposta de Deus para as famílias, nós somos a resposta de Deus para essa política que nós vivemos, nós somos a resposta de Deus para todas essas coisas. Por isso que a igreja de Deus, ela precisa ser a luz manifesta na cidade. A igreja de Deus é esse povo. É nisso que se baseia o livro de Atos. Para mim, o texto-chave. Você sabe qual é o texto-chave de Atos? Pegar uma teologia do Novo Testamento, eles sempre fazem isso. Tem um textozinho-chave, versículo-chave de todo o livro. E o versículo-chave do livro de Atos é Atos 1:8. Atos 1:8 está lá. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Quem aqui tem o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Pronto, então vocês são testemunhas. Se você tem o Espírito Santo, você é testemunha. Pensa que você está num grande julgamento, e nesse julgamento você é testemunha ocular de que Deus existe, de que Ele é verdadeiro e de que Jesus Cristo é o Senhor. É aquele que recebeu toda a autoridade. É aquele que pode transformar vidas. Jesus Cristo é aquele que pode fazer o seu Luiz, cachaceiro da cidade de Malta, que vivia prostrado no pé do bar. Dormia meia-noite, quando o bar fechava lá na calçada, acordava às 5 da manhã quando o bar abria na calçada, para entrar dentro dele, e toda a aposentadoria era gastada dentro daquele bar. Mas no dia que o Senhor Jesus Cristo olhou para o seu Luiz e disse: seu Luiz, o Senhor é meu, levante essa calçada. Seu Luiz olhou assim e disse: não, a cachaça que é minha, eu não quero esse negócio. Aí Deus disse: deixa eu dizer um negócio, você nunca mais vai botar isso na sua boca. Sabe o que o seu Luiz disse? Eu nunca mais vou botar isso na minha boca. Naquele dia o seu Luiz se levantou e ele só se prostrou no chão de novo em adoração a Deus. Entende isso? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E é isso que Deus continua fazendo com vários Luiz em todo o mundo. Esse é o Evangelho de Jesus. É o que nós temos nas mãos, irmãos. Nós temos o poder transformador de mães em depressão, de mulheres com problema no casamento porque o marido é ruim, mas Deus pode chegar no coração daquele marido, quebrantar ele para ser o grande homem de Deus. Irmãos, nós temos tudo isso nas nossas mãos, não porque nós somos incríveis, não porque nós somos super-homens, super-astros, mas porque nós temos o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Qual é o poder de Deus? É o Espírito Santo, que veio para estar em nós. É o que nos lembra de todas as coisas, é o que nos impede de pecar mais do que pecamos, é o que nos enche da graça,
é o que nos dá esperança, é o que nos une, é o Espírito de Deus, é isso que nos move. É por causa dele que nos movemos, que existimos, não é o que Paulo diz? Vocês não conseguem vibrar com isso? Eu fico vibrando com isso o tempo todo. Eu acordo assim, vibrando, eu acordo assim. Eu digo, cara, que incrível. Eu sou parte do povo de Deus. Eu sou parte desse povo chamado para ser testemunha na minha cidade, no meu país, até os confins da terra. Irmãos, nós precisamos vibrar por isso. Sabe, como vibramos por um time de futebol. Sabe, como vibramos pelo Flamengo, que agora deve estar perdendo. Porque o time, velho. Quando tem que ganhar, ele perde. Mas eu vibro, sabe? Quarta-feira foi Libertadores. Ganhamos e eu... ganhamos. Aquele gol no último minuto era importante. E eu vibrei ali, não podia gritar para não acordar todo mundo, mas eu... aê! Mas sabe como eu gosto de vibrar? É quando eu leio um texto desse e eu faço... Jesus, obrigado! Cara, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Está tudo certo. Eu não tenho problema com nada. Minha vida está resolvida. Gente, eu poderia ser o pior marido do mundo. Não sei nem se eu sou o melhor, nem se eu sou bom. Sabe, mas eu tenho o Espírito e é isso que muda a minha vida. É isso que me traz um casamento feliz. Eu e minha esposa temos o Espírito Santo. Sério, vocês têm que vibrar com isso. E a gente tem que pegar isso agora para levar para outras pessoas. Porque tem muita gente ao nosso redor com casamento infeliz. Eu sou pastor, né? E esse é um dos assuntos que eu mais trato na minha vida ministerial. Casamentos infelizes. Mulheres que sofrem com maridos mal resolvidos. Pais que só são pais lá no papel. Vivemos uma vida muito mal resolvida, insatisfeita com todas as coisas, porque não alcançamos a satisfação plena que é Jesus. Estamos direto insatisfeitos com o celular, insatisfeitos com o carro, insatisfeitos com a esposa, insatisfeitos com o cuscuz, sempre insatisfeito. Jesus está ali o tempo todo para nos satisfazer de todas as nossas insatisfações. Nós somos testemunhas de tudo isso, irmãos. Nós somos testemunhas de tudo isso. Chamados para levar essa verdade. Falamos agora há pouco, João 15, conectados à videira. Quando estamos conectados à videira, nós vamos naturalmente testemunhar da videira, porque não tem como. Pelo menos lá eu fico olhando e o pé de manga dá manga. Eu nunca vi o pé de manga da acerola. Já viram a acerola aqui, né? Já viram. Acerola, você sabe o que é acerola? Amém. Pé de manga não dá acerola. Não dá. Certo? Prometo para vocês. O pé de manga dá manga. Se o pé de manga der acerola, corra. Perigoso. Pé de manga dá manga. Quando a igreja se parece com Jesus, é porque ela está ouvindo Jesus. A igreja de Jesus dá Jesus. A igreja de Jesus dá Jesus. Nós recebemos Jesus para darmos Jesus para as pessoas. Eu lembro, no início do meu projeto, eu tinha um projetinho, um sonho, aí eu botava lá... Pombal para Jesus. Parecia aqueles nomes, né? Pombal para Jesus. E as pessoas... Aí um pastor chegou para mim com muita sabedoria. Eu amo esse pastor até hoje. Ele olhou para mim e disse... Esse nome está errado. E eu logo me tremi, eu era um jovem, né? Você precisa levar Jesus para Pombal. Não Pombal para Jesus. A gente precisa levar Jesus para as pessoas. Não as pessoas para Jesus. É diferente.
Porque às vezes a gente está muito interessado em trazer as pessoas para a igreja, né? Vamos para a igreja, vamos lá para a igreja. Mas você pode levar as pessoas com muito mais facilidade para a mesa da sua casa, para comer um cuscuz. Não, cuscuz não. A irmã disse um cuscuz não. Gente, eu estou em crise com vocês. Sei lá, leva as pessoas para comer uma pizza. Ah, agora a irmã vibrou. Opa, teve gente que disse até amém, rapaz. Que coisa incrível, né? Você leva a pessoa para comer uma pizza na sua casa. E ali você fala sobre Jesus. Com muito mais facilidade. Você concorda comigo? Não sei se você concorda, mas eu experimentei isso e tenho experimentado. No Natal do ano passado, minha esposa ela faz uns brownies divinais. Minha esposa não é normal na cozinha, ela é espetáculo. Como eu moro longe, eu estou fazendo toda a propaganda, né? Porque aí, ela normalmente, olha, não fala isso perto, porque os irmãos vão querer comer lá em casa, né? Isso que é que tem, meu irmão, é incrível. E aí a gente fez um guirlanda de brownie. Que negócio incrível. Eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida. Mas não foi para vender. Eu batia na porta do vizinho. A gente quer dar um presente para vocês. O vizinho olhava para mim estranho. Feliz Natal. Que Jesus abençoe sua vida. Jesus é o sentido do Natal. E a gente hoje trouxe aqui esse doce para adoçar a sua vida. Pense num doce caro. Mas aqui é um doce. Não dizia o penso no doce caro, eu não dizia isso. Mas a gente trouxe esse doce como símbolo assim, de que a única coisa que pode trazer e deixar a vida realmente doce, porque é um caos a vida, é Jesus. E a gente dava de presente para os vizinhos. Fizemos isso com os nossos vizinhos. Fizemos isso com algumas pessoas ao nosso redor lá. Com esse sentimento de que, às vezes, nesses pequenos detalhes, nós estamos causando impacto na vida das pessoas. Gente, nós temos hoje, no bairro, atuação somente 1 ano e meio. Faz 1 ano e 6 meses. Eu tenho trabalhado de Uber porque eu não tenho meu sustento completo. Lá tem um aplicativo, não é Uber, é Urbano Norte. Nós temos trabalhado lá. E, gente, é incrível. Eu botei algumas placas no meu carro também, da igreja. Enchi meu carro de placa da igreja, está lá. Todo mundo que entrar agora no meu carro vai saber que tem uma igreja ali. Mas as pessoas do bairro dizem, é ali perto do supermercado. Já ouvi falar dessa igreja. Só tem 1 ano e meio e de culto só temos 6 meses. Nós passamos 1 ano trabalhando no bairro sem ter culto e só 6 meses de culto. E muita gente que eu nem vi sabe que a comunidade existe ali. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nascemos com um DNA e com uma intenção. Nós precisamos ser a luz de Jesus para esse lugar. Eu identifiquei na igreja que eu fui membro por muitos anos, que a gente estava sendo luz de Jesus só para nós mesmos. E a luz só brilhava dentro do prédio. O processo de edificação era muito bem feito. Como nós somos muito bíblicos. A essência da doutrina, a nossa doutrina é incrível. Então, o processo de edificação na igreja estava sendo muito bem feito. A doutrina era muito bem ensinada, a EBD tinha solidez bíblica, teológica, os irmãos estavam crescendo espiritualmente, só que faltava essa realidade ser expandida para o bairro. Precisamos expandir isso para o bairro. Porque a igreja, em Atos 2, desfrutava da simpatia do povo. Ou seja, o povo ouvia falar. Volta para os evangelhos, eu te desafio a fazer isso. Não vou falar sobre isso, não é essa a minha intenção. Mas eu falei sobre isso recentemente, em vários momentos, vários encontros lá na igreja. Eu disse para eles o seguinte: procura nos milagres de Jesus o milagre que ele fez para curar um apóstolo. Um milagre que ele fez para curar um crente. Um milagre que ele fez para curar um discípulo dele. Eu te desafio a encontrar. Agora você vai encontrar muitos milagres. Muitas ações para as pessoas que não
eram seus discípulos. Aí sim, aí Jesus estava fazendo milagre, Jesus estava expulsando demônio, Jesus estava curando leproso, Jesus estava conversando com mulher prostituta, tocando em mulher com sangue e lançando poder. A ação de Jesus, real, verdadeira, cheia de poder, que a gente vê nessas igrejas que se dizem igrejas neopentecostais, que normalmente está toda voltada para dentro, tá, vem aqui que a gente vai te curar, vem aqui que a gente vai te livrar da dor de cabeça. Não era como Jesus fazia. Jesus fazia isso para que a glória de Deus entrasse no coração daquelas pessoas. Irmãos, quando a gente olha aqui, o texto diz, os apóstolos estavam realizando muitos sinais e maravilhas. Esses sinais não eram para os crentes. A gente pensa que os sinais é para os crentes, mas os crentes não precisam de sinais, porque os crentes já são crentes. Os sinais eram para os descrentes. As ações, sabe, a igreja se movia em sinais, nas ações, as suas ações eram movidas para fora e não para dentro. E eu vivi numa comunidade que durante todo o tempo que eu vivi lá, todas as ações eram voltadas para dentro. Nunca vamos contar com a simpatia do povo, ou o povo vai saber que existe uma igreja ali enquanto nós estamos somente olhando para dentro. A igreja precisa olhar para fora. A igreja precisa olhar para a realidade de Jesus. Olha o que Jesus diz em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os... Gente, a gente pensa que igreja é reunião, é encontro, mas igreja para Jesus é enviados. Vocês vêm aqui no domingo para se reunir, se fortalecer, e no final do culto, Jesus está dizendo o seguinte para vocês: agora eu os envio. Estão alimentados. Vocês estão alimentados? Vão, continue comendo na semana, que vocês precisam comer. Mas agora vão para a missão. É um dia de encontro para 7 dias de missão. Um dia de encontro para 6 dias de missão. Não parem. Jesus está nos enviando, irmãos. Jesus não está só nos chamando para se encontrar. Olha a vida de Jesus com os discípulos. Se ele quisesse só ensinar, não seria muito mais sábio Jesus alugar um pé grande lá que trouxesse sombra, uma oliveira grande, com sombra boa, chamar os discípulos, colocar as cadeirinhas acolchoadas, sentar e ficar 3 anos sentado? Imagina a teologia que tinha saído dali. Sério, pensa comigo. 3 anos, Jesus sentado debaixo de um pé de oliveira, ensinando os discípulos o que é ser cristão. A teologia ali era muito profunda, a gente não teria preocupação com nada. Muita coisa tinha saído. E tinha muito a ensinar. 3 anos para falar sobre Deus é pouco. Jesus certamente ensinaria muita coisa. Só que Jesus pegou os discípulos e saiu andando de cidade em cidade, de vila em vila, por lugares distantes, com os seus discípulos. Teve uma vez que Jesus fez o seguinte: eu vou orar, e vocês vão sair andando por todas as cidades. Vou enviar vocês de duplas. Os discípulos olham para ele: como assim? Não, a gente não quer sair de perto, não quero saber. Vocês vão pregar o evangelho, aqui é o primeiro treinamento de vocês, porque está para vir. E Jesus manda eles pregam, voltam assim: Senhor, como é incrível pregar o evangelho. E de fato é incrível. O problema é que nós queremos só o encontro. Nós queremos só a mesa. Nós só queremos a multiplicação dos pães. Aqueles discípulos atrás do pão de Jesus, atrás do que Jesus oferece, atrás das bênçãos. Mas isso não é ser igreja, irmãos. Ser igreja é receber e dar. Receber e dar. É o movimento das duas pernas. Quando eu sou igreja, eu estou sendo edificado, fazendo discípulo. Sendo edificado, fazendo discípulo. Esse é o movimento da igreja. A igreja não pode parar com esse movimento. A igreja nesse movimento, ela é uma igreja que a cidade conhece ela, é uma igreja que as pessoas conhecem ela, porque ela se interessa pelo que interessa a Jesus. Tem uma frase do Paulo Júnior que ele diz o seguinte: toda devoção isolada, individualista, que não reconhece as pessoas à sua volta é engano. As pessoas estão muito devotas, mas devotas para si mesmo, e elas estão inchando de devoção, mas elas não estão dando
daquilo que elas receberam de Jesus para os outros. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O que nós recebemos de Jesus é para testemunhar. O que nós recebemos de Jesus é para entregar para as pessoas. É o que nós falamos em João 15. O Pai é o Criador, a igreja é conectada a Cristo, então a igreja produz frutos. Porque essa é a essência da igreja. Essa é a nossa essência. Com tudo isso em mente, todo esse incômodo que Deus colocou no meu coração, e que eu estou expondo para os irmãos nesta noite, eu disse: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí foi que eu me encontrei com a teologia missional, com a ideia de uma igreja que vive a missão. Desde o início, Deus está movendo o coração das pessoas para viver missão. Igreja missional é isso. Igreja missional é a igreja que vive todo o seu tempo e tudo que faz pela missão. Ela entende que ao cantar uma música, ela não está só cantando louvores a Deus. Ela está proclamando Deus. Quando nós batizamos, o pastor disse, o que é o batismo? Testemunho público. Está proclamando Deus. Quando bebemos a ceia, estamos fazendo o quê? Faça isso todos os dias, até que ele volte. É a lembrança de Paulo? Proclamação. Estamos proclamando Deus para as pessoas, conectados com Jesus. Só pode beber, participar da mesa do Senhor quem está conectado com Jesus, porque senão nós comemos e bebemos juízo. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Tudo que a igreja de Jesus faz, ela faz para proclamação. Ela faz para testemunhar Jesus. Então, quando eu faço um culto com um encontro de mulheres, eu vou fazer um encontro de mulheres. O encontro de mulheres visa falar sobre Jesus, proclamar Jesus. Então, não tem tanto sentido o encontro de mulheres ser só para edificar as mulheres. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? O encontro das mulheres precisa ser um encontro onde as mulheres são edificadas, elas são feitas discípulos e elas estão testemunhando de Jesus. Mesmo com o encontro de homens, mesmo com o encontro de casais. Tinha encontro de casais na minha igreja que era fechado, eles botavam regrinha lá. Só para os irmãos da igreja, não chama visitante. Ai, Senhor, perdoe meus pecados. Mas eu não gostava disso. Estou sendo sincero com os irmãos, abrindo o coração, porque eu entendo que é bíblico. Se eu faço um encontro de casais, eu preciso trazer casais, para que eles vejam que o casamento é para a glória de Deus, que Ele criou, e eles vejam que nós somos testemunhas dessa verdade. Tudo que fazemos, irmãos, nosso culto, a nossa existência tem a ver com a missão de Deus. Precisamos nos mover em direção à missão de Deus. E aí entendemos que a nossa missão é essa: levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É assim que nascemos, com essa essência. Entendemos que a missão da Resgatar, a igreja que nós estamos plantando, tem a ver com isso. Treinamos um grupo base durante 8 meses, para que eles entendessem isso. Pessoas que estavam interessadas em plantar uma igreja, nós fizemos uma convocação, desafiamos vidas, e saímos com 15 pessoas, com esse propósito de plantar uma igreja. E fizemos um treinamento com eles, para que eles entendessem essas verdades. Estou resumindo bem para os irmãos, porque nós não temos tempo, foi 8 meses com eles. Mas eu passei 8 meses repetindo essas verdades, tentando fazer a nossa consciência entender que nós não podemos girar em torno de nós mesmos, mas girar em torno de Jesus. E precisamos levar pessoas a Jesus, conectá-las a Jesus, a um relacionamento crescente com Jesus. Porque a primeira coisa que acontece com a pessoa que se torna crente é conhecer Jesus. Ela conhece Jesus, tem sua vida conectada a Ele. Mas ela não pode parar, porque o conhecimento de Jesus é infinito. Quem aqui já conhece Jesus completamente? Levante sua mão e seja disciplinado. Ninguém, né? Nós não conhecemos Jesus completamente e não conheceremos. Não conheceremos. Quando Ele se manifestar, haveremos de conhecê-lo mais, como nós nos conhecemos, como nos vemos no espelho. Paulo diz em 1 Coríntios 13. Mas até lá, não conheceremos completamente, porque Ele é infinito. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Não dá para sondá-lo, não dá para conhecê-lo em sua eternidade.
Mas, gente, nós temos esse Deus. E a partir do momento, então, conhecemos a Cristo, passamos a continuar conhecendo, até hoje. Conhecemos e conhecemos e conhecemos e conhecemos, até o dia que veremos Ele de fato e de verdade. Isso é o processo das duas pernas. Eu me torno discípulo e eu continuo na minha relação com Jesus. Entendemos que nós não podemos lançar outro alicerce. Não existe outro alicerce. Tem uma igreja que é testemunha dele. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? Uma igreja que é testemunha dele, mas que não testemunha ele? É meio estranho isso, né? Ela é testemunha dele, mas não testemunha dele. Porque ela diz que ele não é Deus, ela diz que ele não é Senhor. Gente, quando conhecemos a Jesus, passamos a testemunhar dele de verdade. Nós não podemos nos confundir, nem ser confundidos. Não tem outro alicerce, não tem outro fundamento, não tem outro Deus. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja. É Jesus. É sobre isso que nós existimos, é sobre isso que nós nos movemos. E assim nós entendemos, né? E aí está a nossa comunidade, formada por pessoas que têm uma essência. Nós temos as vidas compartilhadas através da pessoa de Jesus. Queremos compartilhar Jesus com as pessoas. Esse é o nosso momento semanal. Na semana, nós fazemos um momento de vidas compartilhadas, é como nós chamamos, né? O nosso VC. São vidas compartilhadas. Estamos reunidos em 3 casas. A ideia é compartilhar o que nós aprendemos no domingo e como isso tem sido aplicado na nossa semana. Fazemos isso como uma atividade de lembrança do que ouvimos, da mensagem do Senhor e como isso desafia os nossos corações. Então temos 3 casas, somos desafiados com isso semanalmente, né? Nós temos um grupo hoje de quase 30 pessoas, vários visitantes nesse grupo, ainda pessoas descrentes, mas que têm chegado, que têm andado conosco. Nós temos só 8 meses de culto, agora 8 meses, né? Começamos 14 de janeiro, 7 meses de culto fizemos. É uma igreja que está nascendo ali. E sonhamos com uma igreja forte para o sertão da Paraíba, porque queremos que na Paraíba essa verdade seja multiplicada. Nós temos cidades enormes como Patos. Catolé do Rocha, bem pertinho da gente, não tem uma igreja bíblica. Eu fico besta, sabe, meu Deus, eu só sou um. Eu queria estar plantando igreja em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu nem tenho dinheiro. Mas o senhor tem, eu digo a ele, sempre digo para ele. Eu não tenho dinheiro, mas o senhor tem. Resolva aí por mim, né? Eu falo com ele de vez em quando essas coisas assim, a gente vai conversando. Ele é meu amigo, não sei se é de vocês. Mas ele é meu amigo, ele nem me chama mais de servo. Ele me chama de amigo. Já leu o texto? Eu gosto daquele texto. Eu digo para ele, o senhor me chama de amigo, né? Deixa eu te dizer um negócio. E aí eu converso com ele o tempo todo assim, é oração. Né? Eu abro muito o meu coração para ele. E, gente, ele tem feito coisas incríveis. Tinha muita criança na rua, sabe? E eu disse, Senhor, essas crianças precisam ouvir do Evangelho. Como pode uma criança de 6 anos estar falando palavrão desse jeito? Gente, como é que pode uma criança... Gente, uma criança com 12 anos, que é pai. Gente, que realidade é essa que nós estamos vivendo? Isso incomodava meu coração andando pelo bairro, né? Eu estava procurando casa e via essas coisas acontecendo. E crianças chamando palavrão, e as conversas eram nojentas. E as meninas, com 10 aninhos, com 9 aninhos, fazendo aquelas dancinhas do tal do TikTok. Eu disse, meu Deus do céu. Não, aqui não é para o ano que vem. A gente precisa começar um trabalho com essas crianças hoje. Mas, Senhor, eu não tenho um prédio, eu não tenho um lugar para fazer. Senhor, mostra. E eu comecei a orar. Nós começamos a orar. E eu conheci uma diretora de um colégio lá e conversei com ela. Falei o que eu queria fazer e ela disse, olha, as chaves da minha escola é a chave da sua igreja. Você pode usar quando você quiser. Eu disse, Deus, é isso aí. É isso aí. Isso é Deus, estamos juntos, vamos lá. Começamos. Eu brincava com todo mundo que eu ia, eu dizia, olha, a minha igreja tem quadro, eu nem gastei R$1. Minha igreja tem quadro, é enorme a quadra. Minha igreja tem todas as salas no ar-condicionado. Minha igreja tem refeitório. Minha igreja tem, sabe? E eu não pago nem aluguel, nem pago energia, nem pago água e nem construí nada. Brincava com o pessoal, né? Dizendo, tá aí, minha igreja é assim, tá vendo?
É debaixo do poder de Deus. E nós começamos a fazer esse trabalho com as crianças, está aí a foto minha, da minha esposa, né, e em outros momentos aqui na quadra, foi um momento bom. A gente tem uma média de 50, 60 crianças. Toda sexta-feira, à noite, eles estão lá reunidos, a gente tem sido desafiado por Deus. Fazemos evangelismo, está aqui o momento de evangelismo, né, nosso tempo lá é diferente. Cidade do Sertão tem um ponto muito bom. A gente vai andando nas ruas, as pessoas estão na calçada, estão sentadas. É muito quente dentro de casa, gente. Então a gente tem que ir lá para fora. As pessoas vão lá para fora e a gente vai andando na rua e está lá todo mundo na rua. É só sentar na calçada, e eles não deixam a gente sentar na calçada, eles pegam a cadeira de balanço, aí já vem logo com um bolinho e com café. É assim. Se passar muito tempo, aparece o cuscuz. Se passar muito tempo, aparece o cuscuz. Se passar muito tempo. E aí a gente compartilha o evangelho com muita facilidade lá. Muitas portas abertas. Muitos corações abertos. Este bairro é um bairro incrível lá. É claro que a gente, nesse mesmo lugar, nós temos esse acesso aqui, sabe? Passando a minha casa para trás, não tem mais esse acesso. As casas são fechadas, muros altos, ninguém está na calçada, é uma outra realidade. São pessoas que têm mais condição financeira, por ter mais condição financeira, elas são mais reclusas, reservadas, essa palavra, ficam mais em casa. E aí é um acesso mais difícil. Aí é o acesso da rede social, é o acesso da transmissão, é o acesso das informações na internet. Mas, gente, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas através de nós. Eu fico pensando assim, não tem como o Senhor, uma comunidade dessa com 20 pessoas, uma igreja com 20 pessoas, fazer o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não tem como. E Deus tem feito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos o que Ele quer e nós nos dispomos. O resto é com Ele. Porque Ele é o autor da obra. Ele é o dono da obra. Ele fez isso com Antioquia. Conhece a igreja de Antioquia? Igreja Batista de Antioquia, uma igreja boa, viu? Bíblica. Irmãos crentes, que saíram de Jerusalém e disseram, vamos plantar uma igreja em Antioquia. E eles plantaram, foi em um bocado de lugar de uma vez, e chegaram em Antioquia e pregaram para os gentios também, desafiaram os apóstolos, pregaram para os gentios. Lá pessoas converteram, muitas pessoas foram salvas por esses irmãos simples, não foram por apóstolos. Por isso que eu digo, o livro de Atos são os atos do Espírito Santo na vida de pessoas normais e comuns como nós. E uma igreja foi formada ali. Sabe qual é a maior igreja missionária do Novo Testamento? É a igreja de Antioquia. Foi a igreja de Antioquia que levantou Paulo, foi a igreja de Antioquia que enviou Barnabé com muita oração e jejum, coisa que a gente não faz mais. Perdemos a essência de devoção. Jejum é bíblico. Já apertei, agora é com os santos ali. Sabe, agora é com os irmãos ali para resolver todas as nossas pendências. É bíblico, mas nós não fazemos mais. Sabe por quê? Porque estamos muito voltados aos nossos interesses. Nós não conseguimos abrir mão da Coca-Cola. Nós não conseguimos abrir mão da comida por um dia. Eu fico desafiando meus irmãos lá, vamos fazer o jejum. Chamei os líderes lá e eu tive que diminuir muito o desafio, tipo assim, segunda-feira, de 1 até o outro dia. 1 da tarde, vamos fazer assim? Para conseguir levar eles comigo. Gente, por quê? Tem gente que não gosta, né, de compartilhar, porque a gente acredita que compartilhar isso é produzir glória para a gente, mas a gente só sabe que pessoas fizeram jejum porque a Bíblia diz e porque eles compartilharam, inclusive Jesus, né? Mas, gente, você não vai morrer por jejum de um dia, de 2 dias. De 3 dias talvez você vai desfalecer um pouco. Mas eu te garanto o seguinte, o segundo dia é sempre mais difícil. O terceiro você está de boa. Eu tenho orado hoje por uma melhor condição de saúde. E eu tenho cuidado muito da minha saúde. Se você me conhecesse 1 ano atrás, você saberia que eu era mais lotado. Eu era mais lotado.
e tinha algumas dificuldades. Graças a Deus, 15 quilos já foram, e eu estou cuidando muito disso. Porque o meu sonho é fazer 10 dias de jejum. Fiz 6. O meu 6º dia foi de muita dor no fígado, provavelmente por questões aqui de gastrite, outras coisas assim. E aí o médico lá disse, provavelmente é isso. Você não pode mais ficar sem comer. E eu disse, é por causa do meu pecado, né? Mas eu estou falando isso com os irmãos, não é para me orgulhar, eu quero que os irmãos entendam isso. A gente precisa mais ir para a presença de Jesus. A gente precisa mais se quebrantar aos pés de Jesus. A gente precisa orar mais. A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa se prostrar mais aos pés de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Mais do que arroz e feijão, você depende de Jesus. Mais do que seu trabalho, que você acha que é o que te sustenta, você precisa de Jesus. Esse é o nosso entendimento, essa é a nossa noção de igreja. É isso que nós queremos fazer. Aqui foi um momento onde nós fizemos um trabalho com mulheres, foi muito bonito esse trabalho, e Deus tem feito muitas coisas conosco, né? Aqui foi uma visita a um quilombo lá na Bahia, nós gostamos de viagens missionárias, sempre estou levando minha família para essas viagens. Visitamos um quilombo na Bahia, gente, foi um momento assim impactante, sabe? Mexeu muito com o meu coração. Visitamos pessoas na zona rural, compartilhamos o Evangelho, nossa equipe está sempre envolvida nessas coisas, no sertão lá paraibano e também agora do Rio Grande do Norte, temos feito trabalhos lá. Fazemos ações aqui no bairro, é um bairro carente, nós fizemos ações lá, levamos o Evangelho para pessoas, pregamos lá e crianças, né, trabalhamos muito com as crianças naquela região. Fizemos visitas a comunidades rurais, gostamos de fazer isso. Esse aqui, irmãos, foi interessante. O mato estava muito grande lá daquela escola. Lembra da escola que eu falei? O mato estava muito grande. Eu disse, gente, esse mato está muito grande. Vamos limpar. Chamei 2 homens da igreja e disse, vamos limpar o mato da escola? E fomos. Aí eu ouvi que o guarda disse, rapaz, como é que pode? Eles vieram, gente, eles se impressionaram porque o pastor estava limpando o mato. Ele disse, eu estou na igreja católica há muito tempo, eu nunca vi o padre fazendo nada. E o pastor daquela igreja estava limpando o mato. Gente, vocês percebem que é uma coisa tão besta? Não sei se vocês concordam, é uma coisa tão besta. Para mim, não fiz nada demais. Mas impactou a comunidade. Lembra do que nós estamos lendo? A igreja precisa ser assim para a comunidade. Não porque ela quer aparecer, sabe? Ela quer a glória da igreja perfeita na cidade. Não, é porque a gente... Vocês acham que eu fui levar o brownie lá porque eu gosto dos meus vizinhos? Tem um vizinho lá? Não, a gente tem vizinhos bons, né? Não é porque eu gosto do vizinho, eu amo tanto meu vizinho que eu vou levar um brownie para ele. Eu levei um brownie para ele porque eu quero que ele conheça Jesus. É só por isso. Eu sou bem interesseiro. Eu falo mesmo. Eu sou muito interesseiro. E o meu interesse é que eles conheçam Jesus. É um interesse bom? Não é porque eu quero que eles me amem, que eles, quando eu precisar, estiver passando fome, eles vão lá me dar comida. É porque eu quero que eles amem Jesus. Vocês já fizeram isso com seus vizinhos? Gente, é tão simples isso. Imagina todo mundo da igreja fazendo isso. É tão simples, sabe? E aí o das mulheres que eu falei, eu estava passando para chegar neles, né? Nós saímos, confeccionamos uma lembrancinha assim, botamos uma mulherzinha, furamos os 2 buraquinhos lá da orelha do cartãozinho e saímos distribuindo para as mulheres com a única intenção. A gente batia na porta, tem mulher aqui? Tem. Chama ela aí, a gente queria dar lembrancinha, hoje é dia da mulher. Aí ela vinha, você tem algum pedido? A gente quer orar por você, a gente vai te dar e a gente quer orar por você. Foi só isso. E a gente orava por aquela mulher, elas abriam o coração, falavam das situações delas, muitas sofrendo com casamento, sofrendo com filho nas drogas, e a gente pôde dar uma palavra de bênção, de orar por elas. Gente, fazemos futebol com as crianças lá, temos abençoado a vida de adolescentes, né, trabalhando com eles, fazendo futebol e apresentando o Evangelho, falando de Jesus, conectando eles na sexta. Segunda-feira é futebol, sexta-feira é como se fosse a EBD. A gente usa o tempo na sexta-feira à noite para ensinar a Bíblia para eles. Então a gente faz essa conexão. Fizemos um batismo esse ano, o momento mais feliz da nossa comunidade esse ano. Foi assim, incrível. Né, ver pessoas se renderem a Jesus, batizá-las.
Nós temos muitos sonhos, Deus tem usado a nossa comunidade. Eu queria terminar com essa frase. Quando olhamos para Atos 2, irmãos, vemos uma igreja vivendo em todas as esferas. Não é simplesmente cumprimento de agenda, mas é um compartilhar de vidas, é um corpo vivo, partilhando de si mesmo e imitando a Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Ela está vivenciando a missão, por onde ela vai. Novamente, eu não sei, eu já falei isso na outra igreja, não sei nem se eu falei aqui também. Nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você já pegou a lanterna do seu celular? Num dia que falta energia, não sei se falta energia aqui, de vez em quando falta lá. E aí você precisa de luz. E você vai pegar a lanterna, que ninguém mais usa vela. Não usa mais vela, né? Aí você vai pegar a lanterna do seu celular, ou a lanterna de casa, ou aquela luz de emergência, e você vai então ligar para iluminar a casa. E aí o que é que você faz? Coloca debaixo da cama. Vai iluminar a casa? Às vezes a gente tem pego a igreja de Jesus e colocado debaixo da cama. E aí ela não está iluminando a cidade, que é o que ela precisa fazer. É o que é que Jesus nos diz? Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós não podemos nos esconder debaixo da cama ou nos esconder dentro de um prédio. Nós precisamos iluminar o mundo. E a igreja de Deus ilumina o mundo. A igreja de Deus ilumina o mundo. Pode ser que tenha igrejas que não iluminam, mas essas não são igreja de Deus. A igreja de Deus ilumina o mundo. Porque a igreja de Deus é a luz do mundo. Amém? Meu desejo é que os irmãos sejam assim, para a glória de Deus. Orem por nós, orem por nossa família, orem por nossa casa. Tudo que eu tenho pedido, para onde eu vou, que vocês orem para que a gente tenha mais saúde para trabalhar e servir a Deus. É tudo que eu quero. Porque assim, foi um compromisso que eu fiz. Eu não vou pedir dinheiro para as igrejas. Eu vou desafiar as igrejas a serem luz como Deus tem colocado no meu coração. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus, se Ele quer isso para mim, Ele vai me sustentar. E, gente, Deus tem me sustentado de uma forma impressionante. Tem gente que eu nem pedi, chega para mim e diz, olha, a gente vai ajudar você por um ano. Eu digo, tá bom, Deus quer que vocês ajude. E Deus tem sido incrível, sabe? Com essas coisas. Estou falando para vocês de coração. O que eu desejo para vocês é que vocês sejam esta luz aqui neste bairro. Que a glória de Deus seja visível através de nós, por onde nós formos. Amém? Orem por nós, pela nossa saúde. Sempre no coração do missionário, né, de um plantador de igreja, o que pesa muito é a sua família, né? Quando a nossa família está bem, está saudável, a gente vai continuar esbarrando, forçando, trabalhando, servindo a Deus com grande entusiasmo e mais tempo. A saúde às vezes nos impede. Quantos dos nossos irmãos foram impedidos de continuar no campo por causa da saúde? Então orem para que Deus nos dê mais saúde, nos dê mais vigor e que essa paixão, né, pelo Evangelho, pelo Reino, continue nos nossos corações para que alcancemos a Paraíba, levando Jesus para cada vida, para cada pessoa, que eles possam conhecer o nosso Salvador. Amém? Senhor, muito obrigado por esse povo amado, que é o teu povo, são os meus irmãos, que é minha família. Ó Deus, é tão bom fazer parte desse povo. Senhor, de coração, agradecido estou por esse domingo, onde eu pude conhecer mais do teu povo, aqui na cidade de São Paulo. Eu queria pedir a bênção do Senhor para essas vidas, que o Senhor possa, ó Deus, derramar mais do Senhor neles, para que eles possam viver mais do Senhor, se relacionar mais com o Senhor, viver uma vida que ama o Senhor, que se entrega ao Senhor com todo o coração. O Senhor nos ajuda a sermos luz para este mundo, a trazermos do Senhor para essa comunidade, para esse bairro, para as pessoas ao nosso redor, ó Deus, para os vizinhos, para os amigos de colégio, aos amigos de trabalho, aquelas pessoas que nós convivemos. Ajude, ó Deus, esses irmãos, essa igreja a ser uma igreja que transmite a Tua luz, com a verdade da Tua palavra que nós não negociamos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos este povo, o povo de Jesus que faz a obra de Jesus. Obrigado por esta noite, agradecido estou.
pelo teu amor, por teu cuidado. Perdoe os nossos pecados, me perdoe naquilo que hoje fui negligente, o que deixei de comunicar. Que a tua glória permaneça aqui neste lugar, hoje e sempre. Nós oramos pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, pela confiança.